Opa, e aí galera, beleza? Eu achei uma coisa bem interessante esses dias, eu tava dando uma olhada no YouTube, que seria como se eles criar um remaker de uma distro baseada em Linux. Aí eu parei pra reparar, que cada distro Arch Linux tinha o seu repositório no Git. E eu finalizei e eu peguei algo bem interessante, que seria o Arch-ISO e o Arch-Building. O que dá pra você fazer com isso? Dá pra você pegar a estrutura de uma distro e mudar ela de acordo com o que você quer. Mas tipo, como assim, Dário? O que você tá falando? Por exemplo, se eu vim aqui no meu terminal, digitar cat barra etc oscillates, deixa eu aqui. Beleza, vocês podem ver que eu estou utilizando uma distro Arch, um Arch Linux, por como vocês podem ver. Beleza. E agora? Mas, tipo, eu quero deixar um Arch Linux com as minhas ferramentas de mídia que eu instalei, que foi o OpenShot, o Code, o Kdenlive, o GoView, vamos ver o que mais, tudo aqui na internet, o DeepCap, o Google Chrome, vamos ver qual ferramenta mais, o Uncharted, o Tor Browser, o Transmission, o W3AF e o AirChart. Mas como que eu vou fazer isso para colocar numa distro? Como que eu vou ter um remaker de uma distro? O Arch Linux tem um projeto chamado Arch ISO que dá para você ter a sua custom ISO. E tem uma coisa mais legal ainda, se vocês derem uma olhada na internet, vocês vão encontrar sobre builds da distro. Então, tipo, você já vai ter uma estrutura completa e você só vai ter que entender a nomenclatura das pastas para você modificar de acordo com a distro que você quer. Então vamos clicar aqui. Deixa eu fechar isso que eu estava selecionando um wallpaper para vocês. E deixar estático o wallpaper aqui. Aí beleza. Achei Linux pronto. Aqui galera, eu separei o projeto Arch Linux Tracker, que é uma distro de pentest, e o Black Arch, que é outra distro de pentest, e o Antergos, que é uma distro baseada em Arch também, porém ela para usuários do dia a dia. Então, como é que vai funcionar para a gente criar uma derivação disso dela, ou até mesmo pegar as próprias configurações para a gente criar um Arch Linux básico para a gente, com as configurações que a gente quer, com os instaladores que a gente quer, para não ficar aquele negócio pesado de toda hora você precisar reinstalar o sistema, você ter que fazer aquela parte toda manual. Mesmo sabendo que a parte manual é um pouco mais difícil, porém o sistema fica mais adequado ao seu notebook, ele não fica tão pesado. Se eu fizer, por exemplo, um HTOP, vocês podem ver, cara, meu sistema está muito pesado. Eu só tô com um, dois, três, quatro, cinco programas abertos e o Google, o Chrome, com três abas abertas, ele está pegando 2 gigas. Comumente, quando eu utilizo o full box, que eu gravo a CTF para vocês, cara, minha memória RAM fica em torno de 200 a 300 megas por causa da minimidade até dos daemons que eu deixo carregado no sistema. Então essa é a vantagem. Dá para você criar tanto no usuário live, tanto no usuário pro pré-install. Se você vai estar lá modificando eles para você instalar no seu HD. Então, tipo, chega desse papo e vamos explorar um pouco os projetos do Arch Linux e como que funciona esse building que eu tô falando para vocês. Por exemplo, eu tenho um projeto do Antergos, eu entrei no Git deles, github.com Antergos/AntergosGit, que é o repositório que a gente vai utilizar. Então a gente tem essas informações aqui. O que ele está dizendo para vocês? Aqui a gente tem a introdução de instalação, vou estar traduzindo aqui para a galera que não sabe inglês. Translate this page. Esperar que a página esteja traduzida. Pô, velho, você não vai traduzir? Beleza, o que ele tá falando assim, ó? Copy the entire folders from. Tipo, copia a pasta do Antergos para esse diretório, para o diretório de trabalho, que é esse diretório que ele utiliza para a instância. Clona o repositório Antergos xfxboot, que ele passa aqui o comando para vocês. Agora ele fala para vocês criar uma página, como que eu posso falar? Um, uma pasta de destinação, a página onde vai ficar o output da ISO.
vocês vão criar um link para o diretório de trabalho e vai chamar ele. Então, no caso, que vai ser sudo ln-s var antergo start. Aí você vai fazer o boot da ISO, que vai ser rode o comando barra var antergo directory, que vai ser o build sh build dual. Descendo aqui para baixo, a gente tem start and out are the full, que no caso seria o start e a saída padrões. Você you can change its path in the directory builder. Cara, deixa eu ver o que é essa parte de diretor. Vamos recorrer ao nosso velho amiguinho. No caso ele tá falando que eu posso setar os parâmetros desejados no building sh. Sim, a gente pode setar isso. Tanto de quanto a gente pega o build.sh, a gente pode ver que a gente tem as informações da ISO, o padrão da ISO, a versão da ISO, tudo para ficar aquela uma ISO bem customizada. Então o que a gente vai fazer aqui? If you want to try to build in the ISO again, please remember to clean all generator file. Tipo, se você tentar construir a ISO novamente, por favor, lembre de limpar os arquivos gerados pelo files first. Então, o comando que você vai utilizar para limpar vai ser o sudo.build.sh clear. Tipo, é um processo bem fácil, se você for comparar. Por exemplo, se eu pegar o Arch Linux, projeto puro mesmo, de uma distribuição, e colocar aqui pra vocês, que é bem aqui, a gente tem um remaster aqui. Então a gente pode ver que é um projeto bem completo. Se vocês forem ver aqui, esse é um projeto manual, onde vocês vão ter o repositório Git ou o repositório com PKG, e vocês vão construir. No caso ele fala aqui sobre a configuração da live, a instalação de pacotes. Vamos ver se tem mais para baixo. Tipo, a gente tem instalação de multilib, que no caso seria para 64 bits. Tipo, então é um processo bem bacana do build SH para vocês. Então, recomendo vocês lerem essa wiki e a wiki do remastering. No caso, ele vai mostrar aqui, galera, esse projeto de remaster ou remaster, como vocês preferirem, como é que funciona. Aquele lá é pelo projeto, onde você vai gerar uma ISO. Você pode aproveitar e já pegar os pacotes que estão no diretório cd var cache pacman pkg e instalar todos esses pacotes no seu Arch Linux, fazendo um link com esse diretório de pacotes. Vocês não precisarem ficar baixando tipo 600, 700, 800 megas, que seria do gente, qual que é o nome do pacote? Arch Linux Base e o Base Devil, que é o sudo-s pacman-s que é o pacman-s base tracinho devil que ele dá um total de 49 megas, e a gente tem um pacote base que os dois resumidamente dá juntos 132 megas e a instalação dá 586. Então, esses são os pacotes fundamentais que você vai precisar para construir a seu Arch Linux. Descendo aqui para baixo, galera, qual que é o jeito que ele ensina a gente a triar? Como vocês podem ver, ele está no modo de extração da ISO. Eu vou baixar a ISO do Arch Linux e vou extrair o arquivo iRoot-tfs.sfs, que seria squarge. Squarge. É isso. Squarge fs, que é o arquivo onde vai estar todas as informações da nossa distro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você entrar no site do Arch Linux. Opa, escrevi errado. Vim aqui na página de download.
vocês vão selecionar a ISO no qual vocês querem. Vocês podem pegar uma ISO NetBoot ou a ISO padrão mesmo. E vocês vão iniciar o processo de remasterização. Porém, vocês já vão ter que ter uma distro montada no seu computador. Beleza. Aí agora você vai vir para o processo de montar a ISO no diretório. Galera, quando vocês forem utilizar esse parâmetro do monte menos all loop, se vocês tiverem atualizado o seu kernel, e por exemplo, vocês, tipo, do 14.13 você atualizou para o 14.19 e não reiniciou a máquina e está tentando fazer esse processo, vai dar erro. Vai dar erro. Então, na maioria dos fóruns que você for encontrar, pelo output do erro que vai dar, que vai ser falha ao montar pelo processo modprobe, você vai ter que atualizar o seu kernel e reiniciar o seu computador. Sem reiniciar, o módulo não vai ser carregado, mesmo se você carregar ele pelo modprobe, certinho? Aí vocês vão descer aqui, vocês vão fazer o processo de copiar a ISO, no caso vai vir a parte de customização, modificando o sistema 64. Aí vocês vão fazer um squash, que no caso seria para desempacotar esse pacote. E vocês vão entrar no processo básico, igual vocês fazem no Arch Linux, que é o chroot espaço barra bin barra bash, que no caso vai ser o diretório. Comumente a gente fazeria assim: Arch Linux tracinho chroot barra mnt barra o diretório montado, ou a gente pode selecionar a partição onde já vai estar o nosso hoje, galera, a gente vai fazer a instalação do nosso sistema. Então a gente vai criar um link e entrar dentro do bash do nosso sistema. Chegando aqui para baixo, ele vai fazer o processo normal, onde você pode pegar o Arch Linux Install, que ele faz parte desse pacote. Embaixo ele vai ter o pacman-init, que seria para atualização das chaves e pegar as chaves populares do Arch Linux. No caso, se você utilizar o Manjaro, quiser fazer um custom remake dele, utilizando esse padrão de remaker da ISO, você vai utilizar pacman, -t, menos populate, Arch Linux, Manjaro, e ele vai atualizar todas as keys. Ou até mesmo o que vocês podem fazer é pegar o repositório e colocar single option, que no caso seria chaves opcionais no repositório, ou os pacotes requisitados para fazer a atualização. No caso, vocês precisariam da chave. Então, descendo aqui para baixo, o que a gente tem? A gente tem para a instalação, que no caso ele utiliza o parâmetro "-s", o "-force", no caso force seria para sobrescrever algum arquivo que esteja dando conflito. No caso, se você tiver muito pacote no seu sistema operacional, você utiliza o parâmetro "-force para fazer a instalação do pacote e fazer a reinstalação de alguns arquivos que ele encontrou de um novo repositório. No caso que são os ROC, no caso vão ser o tipo de ISO que a gente vai estar tirando. Então, dependendo do tipo de arquitetura que você quiser colocar dentro do seu kernel do Arch Linux, você modifica o ROC BNT e a gente vai para a parte do inittref fs. No caso, a gente vai subir o nosso sistema operacional. Então, como é que vai ficar? mkinit cpio-p Linux, ele vai construir o nosso sistema operacional. Quando você terminar, trie a lista de instalação de pacote, limpe o pacman, limpe o cache do chroot. Então, como é que você vai fazer? Lembra o tracinho C, pacman-sl awk, vai fazer os pacotes instalados para a galera. Se for pegar a sua distro, vocês podem ver que sempre tem esse arquivo. Não sei se eu deletei o meu, mas barra. Eu deletei o meu. Deixa eu ver se eu dei uma atualizada aqui no meu sistema. Deixa eu ver se eu deixei esse arquivo aqui no meu sistema. Locate. Não, eu não deixei esse arquivo no meu sistema. Mas, por exemplo, se eu fizer esse processo, beleza? Ele gerou ali. Cat. Fazer um less pkg. Vocês podem ver que eu tenho todos os meus pacotes aqui no caso do repositório core que eu baixei. Então
vou estar utilizando o Leafpad para ficar melhor para vocês verem. PKG, como vocês podem ver, eu tenho um total de 5.319 pacotes instalados na minha distribuição. No caso, vocês podem ver o repositório do Black Arch ali. Aí vai subindo. Repositório do Black Arch. Aí vem para o repositório da comunidade. Aí o repositório extra. E todas as minhas... todos os meus programas, mais as suas versões e os seus repositórios. Então sempre é bom você deixar esse tipo de informação na sua distro. Então a gente vem aqui para a parte do VM Linux para a gente fazer a inicialização do nosso boot, criar a nossa imagem bootável. Então vocês vão fazer cp squart -root /boot /vm linux -vm linux e copiar para o diretório do boot. Beleza, vocês fazendo todo esse processo manual que ele está falando aqui, depois mova o arquivo de lista, tipo, como que eu posso traduzir para vocês? Mover o pacote de lista para o diretório da Customizo. Depois ele vai pedir para vocês triarem um arquivo aí root tfs.squart. Então vocês vão remover e vocês vão fazer esse simples processo. mks squart fs, squart root e o arquivo. O nome do arquivo, quer dizer. Aí ele vai pedir para você remover esse diretório. Você vai fazer o checksum do md5 para o arquivo, beleza? Ele vai triar. Você vai triar o diretório mnt se não tiver triado. E no caso você vai fazer a montagem do loop. No caso, se você for fazer uma instalação de IFI, no caso tendo um suporte para o sistema, tanto para as BIOS mais modernas, tanto para as BIOS mais antigas. Quando vocês terminarem esse espaço, galera, o que vocês podem fazer? No caso, if you see, se você ver que não tem espaço no dispositivo, se der um erro, talvez você esteja que you can new boot. Então ele está falando que você pode aumentar o tamanho do arquivo utilizando o DD. No caso, aqui como vocês podem ver é a instrução para criar dd if 0, no caso para sobrescrever com byte nulo, e bs-de 1 MB contendo 50 off. Aí ele vai ser direcionado para o novo arquivo de ISO. Aí ele vai fazer o processo de montagem novamente, beleza? Vamos ver aqui. Aí agora vem para a parte da criação da ISO. Vai ser generate ISO. Deixa eu ver se eu tenho esse tipo para dar uma explanada melhor com vocês. Eu tenho. Então no caso a gente tem use help to get all value options. Vamos ver most important option. Beleza. Follow link account or account line. Follow on sim. Aqui no caso, como vocês podem ver, galera, a gente tem a parte de file que ele vai pedir para colocar o diretório da sessão. A gente tem um setd da nossa ISO. A gente tem a ISO level que a gente pode selecionar para vocês, que vai de 1 a 4. A gente pode gerar com HD, DVD auto ou DVD vídeo, com o UDF file, no caso a gente seleciona essa opção. Com DVD de vídeo, a gente seleciona essa opção. Com DVD de áudio, essa. E que a gente tem para apenas gerar o arquivo UDF file system. Estimated file system. Aqui no caso seria para mostrar os arquivos estimados do system e seu tamanho e a saída. Aí a gente tem a parte de geração de... vou ver o que o Google fala desse tipo. Recorrendo ao nosso velho amigo Google. Gera informações relacionadas ao diretório Rocket, right? Beleza. Vamos ver aqui set output file name, no caso vai ser o nome do arquivo de saída. No caso ele vai falar aqui para não seguir os links, no caso esse já é o padrão. Aí a gente tem para seguir todos os links padrão e a gente tem segue todos os links encontrados no comando line, no caso seria isso aqui, por exemplo, darcode -lvp -x -wk d a ponto tanto para -o. Opa,
para menos o dark.sh, por exemplo, um arquivo linkado, ou mesmo o ln. Beleza. Aí a gente vai vir aqui para baixo, vamos voltar na página de remasterização da ISO e vocês vão ver o tipo de parâmetro que eles utilizaram. No caso, se vocês quiserem um parâmetro mais específico, vocês dão uma olhada lá. Se não me engano, ele tem até uma man. Então vocês vão entrar em man. Não, ele não tem man, então vai ser só pelo menos help mesmo. Então, menos H e segue a ajuda, galera. Voltando aqui pra cá, a gente tem a parte da ISO Lab, Storage ISO, no caso esse que é o parâmetro que ele utilizou. Depois vocês dão uma lida aqui, porque tipo, se eu ficar traduzindo tudo de vídeo vai ficar muito grande. E até agora, galera, ele já tem 20 minutos e eu ainda nem fiz o processo de instalação da ISO. Porque eu vou criar um pequeno remaster do Arch Linux para mostrar para vocês. Do Black Arch para criar para vocês. Então o vídeo vai ficar em torno de uns 40 minutos, beleza? Então bora lá. Vamos entrar aqui no repositório do nosso Black Arch. E a gente tem a opção de Live ISO, Net Install ISO, Tools e o Mix. No caso seria um arquivinho para remover ferramentas. No caso eu vou pegar a opção de Net Install para ficar um processo mais rápido. Porém, se vocês quiserem criar um padrão Live ISO, segue todas essas dicas aí que eu dei para vocês. E quando vocês entrarem no Live ISO, vocês vão ver que tem uma série de arquivos. Quando eu baixar o arquivo, eu vou estar explicando para vocês o que cada um funciona. Então vamos voltar aqui. Vamos dar uma clonada do nosso repositório. cd /opt. Deixa eu dar um ls, beleza. Git clone. Vai começar a baixar aqui. É um tamanho, se não me engano, de 30 e poucos mega, galera. Eu não vou pausar o vídeo, eu vou deixar aqui. Então, mais ou menos daqui a pouco ele termina de baixar, que a internet está oscilando um pouco aqui de casa. E eu já volto. Galera, enquanto ele baixa aqui, vamos explorar um pouco esse diretório. Aqui, o Root TFS, galera, vai ser o diretório onde a gente vai colocar as informações do nosso usuário. Se você quiser colocar algum parâmetro específico dentro da sua distribuição, você vai colocar nesse diretório. No caso do diretório root, se vocês entrarem aqui, vocês podem ver que ele tem alguns scriptzinhos para fazer automatização. No caso tem um customize root, no caso, que vai ser o pós, como é que vai ficar o seu usuário dentro da distribuição. Então, dentro do caso do Black Arch, galera, ele retira esse processo de adicionar o usuário ao grupo tal, e ele já vai pelo chmod 750 para dar permissão ao sudo ores. Para quem não sabe o que é o sudo ores, galera, é o repositório, é o arquivo onde ele fica responsável para dar su e o sudo para o nosso repositório. Qual que é a diferença do su para o sudo? Sudo é quando você eleva a permissão de um usuário e su é quando você entra como root. Então vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Vou abrir uma nova janela de terminal e vou digitar su. Eu entrei com uma senha pequena e entrou, que é uma padrão do su. Beleza. Agora se eu fizer sudo darkcode, colocar a senha do meu root, ele não pega. Agora se eu colocar a senha do meu usuário, opa, deixa eu sair daqui. Sudo darkcode, sudo, gente, como que é? Sudo menos. Ele tá gravando o byte. Pera aí, deixa eu sair e abrir outro. Su darkcode. Beleza. Se eu colocar a senha do padrão su, ele não vai aceitar. Como vocês podem ver lá, tá retornando um erro. Então se eu fizer su e colocar a chave do meu darkcode, ele vai entrar. Mas por que, galera? Se eu vir aqui cd
etc sudoers ls cd barra etc cat sudoers. Ah tá, eu preciso de permissão root. Aí beleza, como vocês podem ver, quem estiver dentro do grupo well, ele vai ter todas as permissões. No caso, quem estiver dentro do grupo, quem for root, ele vai ter todas as permissões. No caso, seriam as permissões específicas de cada usuário. Então, como que a gente pode fazer? Se eu fizer add user add 0. Beleza, eu tenho o usuário 0. Agora eu vou entrar dentro do usuário 0. Beleza, eu entrei dentro do usuário 0. Mas se eu fizer sudo -s e colocar alguma senha qualquer, ele vai me retornar um erro. Por quê? Eu não estou dentro dos arquivos de configurações. Viu? Então o que eu posso fazer para eu ter permissão com o usuário dentro do sistema operacional? Só tem mais algumas dicas de pós-exploração quando você entra dentro de uma distro Linux. Você tem root, porém você não tem um TTY completo, que é o string output e string output e string input. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer esse processo. Beleza, vocês criaram o user 0. Como é que eu vou fazer para dar permissão para ele dentro do sistema operacional? Então cd, eu vou entrar como root. Eita. Eu tô com outro usuário, deixa eu fazer um su. Aí beleza, entrei como root. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um cd barra etc nano sudoers. Beleza. Descendo aqui pra baixo, galera, vamos descer. Eu vou adicionar o nosso user, que é o 0. Eu vou dar a permissão para ele de root dentro do nosso sistema operacional. Agora se eu fizer password 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Beleza. Agora se eu fizer um su 0 e entrar dentro do sudo -s e colocar 1 2 3 4 5, eu entrei como root. E vocês lembram que antes não tinha como, porque eu não tinha senha e não era possível. Quer ver um exemplo mais prático ainda? Se eu fizer um nano sudoers, descer aqui para baixo, vamos comentar aquela linha, e der um su 0, su 0, beleza, eu entrei. Se eu fizer um sudo -s, o que ele tá falando? 0 is not in the sudo file. 0 is not in the sudoers file. Então, o que ele tá falando? Ele tá falando que o 0 não tá dentro do sudoers. E os usuários, ou grupo de usuários que não estiverem dentro do sudoers com certas permissões, não tem permissão de root dentro do nosso sistema operacional. Fica essa dica. Então, como é que eu vou fazer para reestabilizar as configurações? Sudo -s, su menos, vou entrar como root. E agora eu vou digitar cd barra etc nano sudoers e vou descomentar o 0. Agora eu vou fazer um su 0 sudo -s e ele já entra por causa que ele já gravou o seu ID. Mas no caso, se eu precisasse para colocar a senha, entraria do mesmo jeito, do jeito que vocês viram. Então, vamos lá, se terminou de baixar, já terminou de baixar. Então a gente vai dar um ls e vamos digitar blackhash iso tracinho ou a distribuição que você escolheu. Vou estar fazendo dentro do net install. Então cd net install ls. A gente tem a parte do ISO Linux, a parte da construção do sistema operacional, os pacotes e os pacotes da arquitetura 64 bits. E a gente tem a configuração do nosso Pacman e o System Linux. Então o que eu recomendo vocês fazerem de primeira instância? Vocês vão vir aqui no nano pacman.conf
vocês vão descer para baixo, vocês vão colocar user system load para ter load. O total de download, para sempre quando ele estiver baixando o pacote, ele não ficar apenas mostrando o tamanho do pacote, e sim quantos megas ou quantos gigas ele já baixou de uma vez. Vou desmarcar essa aqui também, que no caso seria para checar o space, checar o espaço dentro do CHRoot, que ele fala assim, ó, we can check this space from rating a CHRoot environment. A gente tem a parte do verbose pklist, que no caso seria para mostrar as dependências do pacote na hora da instalação. Tipo, em vez de você colocar, por exemplo, pacman-s darkcode, instalar o pacote darkcode, não, o verbose pklist ele vai mostrar o repositório mais as dependências do pacote. Então vamos ver o que a gente pode adicionar mais aqui. Aí a gente vem para a parte dos repositórios. Se você fizer algum repositório de alguma distribuição, por exemplo, para pegar um Calamares da vida, você simplesmente pode colocar aqui e utilizar ele. Lembrando que você tem aquela coisa de chave, que no caso aqui, single level optional true all, que no caso seria para você mexer com as chaves de requisição, porque se você não tiver a chave do repositório, pode dar erro. Então cuidado com isso. Outra dica. Então vamos sair aqui. Vamos dar um yes. Agora, galera, se vocês quiserem colocar alguma coisa dentro da nossa distribuição, cd, aí beleza, aqui cd root e vamos dar vou pelo nano mesmo, nano custom, beleza. Ele vai fazer essa parte de configuração e tal, a parte do reload do Blackheart, vamos descer e aqui em cima, galera, vocês vão fazer uma modificação bem básica. Ele fala assim, este Blackheart install, vou colocar assim Darkcode install, só para vocês pegarem um exemplo. Darkcode install. E aqui em cima eu vamos sobe. Aqui eu vou tirar um user. Então user add Darkcode. Deixa eu só lembrar a sintaxe. Password -h Darkcode DSA. Aí tá certo. Vai ser add user Darkcode. Beleza, ele vai tirar onde pro local time, descer. Beleza, root e vamos criar bit mkdir -p barra home barra darkcode. Beleza. Aquilo ali seria para a parte de adicionação de grupos se vocês tiverem colocado. Como é uma distro dessa, não vejo questão de fazer configuração de grupo. Vai ser algo bem simples. Então vamos ver sudo pacman xmzilla, blá 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 blá. Beleza, remover aqui os que não precisam, beleza. Agora a gente vai dar um yes. Aqui, galera, vocês podem colocar as configurações extra, pacote de papel de parede, pacotes a mais, repositórios com zip, repositórios com tgz, com os arquivos que vocês quiserem, vocês podem colocar. Se não vai ter problema, porque isso aqui vai ser tipo um pós-install da sua distribuição para fechar a distro. Você já vai ter criado todo o ambiente e você vai estar fazendo as configurações dentro do seu usuário. Então, eu recomendo, galera, vocês darem uma lida do que vocês estejam bem cientes do que vocês querem e não querem colocar no seu usuário root do live ou sem live. Lembrando que você vai entrar no modo live. Então, vamos sair aqui. Opa, não. Beleza, vamos ver se salvou aqui o nosso repositório. Então, ls, lembrando que esse aqui é o diretório onde a gente vai customizar a nossa ISO, no caso as informações do nosso usuário. Vamos dar um ls. Aqui vem a parte de etc. Sim, a gente também pode configurar essa parte de etc. Então, arch-release, por exemplo, no arch-release, ele tá falando assim, Black Arch Linux net install ISO. No caso, eu poderia alterar aqui sem problema. Como vou colocar aqui, ó, Darkcode Arch net install ISO, beleza. Vamos colocar aqui, vamos ver o que mais podemos alterar. Não, isso. Opa.
Nano. Dark Code Arch Linux. Nano. Oscillace. Name. Dark Code. Aí, deu back. Beleza. O que a gente pode fazer mais aqui? Galera, se vocês quiserem configurar o, lembro, sudo horas. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Não, ele vai ser gerado ainda. E a gente tem essa pastinha aqui, se eu não me engano. CD. Que vai ser o Drop Wells. Então, nano. Opa, cat. Já drop. Então, todos os usuários que estiver dentro desse drop, ele vai ter permissão no sudo horas. CD ponto. A gente pode vir aqui na parte do nano pacman config, fazer aquele mesmo processo para mostrar mais informações que a gente for fazer a instalação. Opa, eu passei. Vamos ver. Delete t. Beleza. Nano hostname. Teste ISO. Teste ISO. Beleza. Se vocês quiserem configurar mais alguma coisa mais no seu sistema operacional, não tem problema. Se vocês quiserem adicionar algumas pastinhas de alguns programas já configurados, vocês podem fazer isso também. Então vamos daqui, volta aqui. E vamos para a parte da... Deixa eu ver. Tree. Galera, a gente também pode alterar a imagem do nosso Druby se vocês quiserem. Ele está dentro da parte de syslinux. Então cd syslinux. Eu vou dar um fit. Opa, Batman. Fit. Como vocês podem ver, vocês podem criar um arquivinho para customizar o boot de vocês. Então, se vocês colocarem outra foto aqui com essa extensão, vocês vão poder customizar o seu boot. Vamos dar um tree. Tree para ver se não esqueci de falar nada. Assim, galera, a gente tem os pacotes both que eu vou estar entrando para vocês. Nanos packages.both. No caso, são aquilo do sistema operacional, como vocês podem ver. Aqui a gente sai e a gente entra no packages.x, beleza. Aqui, galera, são alguns arquivinhos que eu posso adicionar programas que eu quero colocar no meu Arch Linux. Ou eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar no outro. Lembrando, galera, que quando a gente faz a instalação do Black Arch Net Install, a gente baixa todas as ferramentas via repositório, porque a gente não tem elas no nosso sistema operacional. Porque lembra aquela parte que eu falei que tinha a instalação? Então, é essa parte. Se eu colocar todas as ferramentas do Black Arch aqui, ele vai fazer a instalação e vai fechar ISO com todas as 1920 a 25 ferramentas e fechar o sistema operacional com todas as ferramentas. No caso, quando vocês fizerem o boot, ele já vai estar com todas. No caso, quando vocês fizerem com o net install, sem colocar as ferramentas nesses repositórios de packages, vocês não vão ter as ferramentas pré-instaladas para vocês utilizarem quando vocês fizerem o seu boot. Então vocês colocam o que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero colocar um XFCE4, vou dar um S ou um Ctrl X. Beleza, vamos ver o que mais que a gente pode configurar. Custom root a gente já foi, DHCP não precisa. Aqui a gente tá na parte de System Choose Mirror. Deixa eu ver, CD ls tá dentro dessa pasta. Não. CD ISO Linux também não. Gente, cadê a pasta? Oxe, perdi a pasta. Tree. Tá, beleza. CD
cd, etc cd system. Aí que vocês podem configurar os daemons se vocês quiserem, no caso de cd stripped. Aí a gente tem o chose mirror. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. cd system. Aí a gente tem os nossos serviços. Então, não, shows.service, ele vai mostrar as informações do nosso serviço e a descrição. Vamos ver, após feito isso, que a gente não precisa fazer mais nada. Ficaria do gosto de cada um de como quiser configurar a sua distro. Então, vamos dar um ls, vamos estar voltando, beleza, a gente está dentro do nosso repositório principal, que é o netinstall-iso. Então vamos dar um ponto barra builder menos v, menos v não, menos h, igual o que ele está mostrando aqui. A gente tem um nome da ISO, a versão da ISO, o label da ISO, a gente tem o lugar de instalação da ISO, a gente tem o nosso diretório de trabalho e a gente tem o nosso diretório de saída mais o V de verbose. Então como é que ficaria a nossa TED? Ponto barra builder ou bash builder. Funciona do mesmo jeito. Vamos colocar "-n", eu vou colocar o nome da ISO, vai ser Dojo. A versão da ISO vai ser colocar o padrão mesmo, 2018. Coloca o padrão como tá aqui. Label, vamos ver, e o label da ISO vamos colocar teste e menos "v". Aí ele vai fazer o processo de sincronização e instalação dos pacotes. Como eu não tenho esses pacotes, então ele tá baixando da internet. Galera, o vídeo vai ficar um pouco em silêncio agora, que eu apenas vou deixar ele fazendo a instalação e a compilação da nossa distro, nosso pequeno remaker.
Ah, galera, só pra lembrar de uma coisa, galera. Sabe nessa parte onde ele tá subindo o kernel do Arch. Então, por exemplo, se vocês quiserem criar uma distro independente, tipo Black Arch, Arch Striker, Manjaro, tipo de derivações do Arch Linux, vocês vão ter que criar um repositório, vocês terão que, como é que fala, construir o kernel da sua distribuição à parte. Porque se vocês pegarem um kernel de, como é que fala, do repositório, ou vocês podem utilizar o kernel do Arch Linux puro, ou vocês podem ter o seu próprio kernel e seguir uma distribuição baseada no Arch, porém com o kernel modificado e implementado os módulos que vocês quiserem. Igual mesmo, eu poderia ter colocado uma VirtualBox aí e ter colocado o mod probe do VBox para ativar. Isso é uma coisa legal a se colocar, galera. Mas ao invés de configuração, como eu falei no decorrer do vídeo. Ah, é só um lembrete, galera. Nessa parte da instalação da Chase, sempre é bom vocês irem aqui, ó. Nano Resolve. Ah, Nano Resolve.conf e colocar o DNS do Google. Opa, pra não dar erro.
Aí, beleza. Agora, galera, nessa parte ele tá tirando o nosso arquivo da nossa ISO. Ele vai gerar em torno de 500 a 600 megas, que essa é a nossa última parte da nossa Custom Arch Linux.
Beleza, galera. O que aconteceu agora? A nossa ISO ela já foi criada, como vocês podem ver. A nossa label é o tipo de arquitetura, no caso 64 bits. O tamanho dela foi cerca de 647 megas. E agora a gente vai fazer o nosso teste. Então CD. Opa. Sinal output. Vamos dar um MV do para home barra dark code. Beleza. Vamos aqui no nosso virtual box. Beleza, vamos ignorar. Vamos clicar aqui para dar uma iniciada. Vai dar erro. Device. Show disk. Vamos clicar bem aqui. E vamos reiniciar. Beleza? Como vocês podem ver, galera, eu tinha falado para vocês modificarem essa parte do Druby, colocando uma foto diferente para quando iniciar, não iniciar com essa interface do Blackart ou da distro que você utilizou o Builder. Então vamos clicar aqui em boot, vamos deixar ele iniciar o nosso sistema. Beleza, teste ISO. Beleza, eu acabei de entrar aqui dentro do nosso front, então barra etc. Vamos ver cat archelace Blackart install. Vamos ver o que mais. Os relays, vocês podem ver, já ficou modificado aqui no nome. O name -a. Teste, como vocês podem ver, Linux teste ISO. Mesmo utilizando o padrão do Arch Linux. Agora o que a gente pode fazer é o cd barra root. Não sei se eu modifiquei alguma coisa para mostrar aqui para vocês. Aí, modifiquei. Teve Dark Code Install, mas no caso é o Blackart Install. E ele vai fazer o processo da instalação da nossa distribuição. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bastante interessante, até bastante interessante de você ler, de você estudar, de você modificar uma distro Linux ao seu gosto. A galera que ficou até o final, por favor, dê um like, comentem e não esqueçam de ativar o sininho. Porque, tipo, o YouTube ele é muito chato com esses negócios. Tipo, se você não der like ou se você não comentar, você não vai ficar a par dos nossos novos vídeos. E daqui a pouco a gente vai estar lançando nosso projeto Dark Code. É isso aí, galera. Tchau, tchau.